Fala pessoal, hoje nós vamos continuar aí o vídeo do terceiro episódio de Game of Thrones. Então, se você ainda não está sabendo o que está acontecendo, é uma maratona de todos os episódios de Game of Thrones que você pode ver nesse link aqui. Então, se você quer conhecer mais sobre Game of Thrones, nós estamos preparando essa maratona para lançar até o dia da sexta temporada. Assine o canal que você não vai perder nenhum vídeo, curta esse vídeo e vamos lá! O terceiro episódio eu achei um episódio mais parado. A gente vê mais a trama rolando, as coisas acontecendo. Não tem muita ação como a gente tinha visto nos outros episódios. Esse episódio começa com a família Stark chegando em King's Landing, Porto Real. E tem uma cena engraçada, que é quando Ned chega na Fortaleza Vermelha. Um dos servos do castelo vem recebê-lo e pergunta se ele quer vestir uma roupa mais apropriada, porque ele chegou da viagem e ele vai se reunir com um pequeno conselho. Ned não diz nada, só vai tirando as luvas lentamente, olhando para a cara dele, e ele sente ali a pressão e resolve sair. Isso não acontece nos livros, mas eu achei uma boa inserção na série. Mostra a personalidade dos Starks, assim, eles não estão preocupados com essas coisas de sul e de como eles se comportam. Achei interessante. Logo em seguida nós temos a cena onde Ned volta à Fortaleza Vermelha. Ele não tinha vindo a essa fortaleza desde a época do saque de Porto Real, que foi quando ele encontrou Jaime sentado no trono de ferro após ter matado Aerys, o Rei Lobo. E quando ele chega dessa vez, ele vai entrando e passando pelos corredores, e a gente que sabe a história vai sentindo aquela tensão, aquele momento na vida dele. E ele novamente encontra Jaime, só que dessa vez sentado na escadaria que leva até o trono. Essa cena também é um pouco icônica porque várias coisas devem estar passando na mente de Ned naquele momento. A morte do seu irmão, a morte do seu pai, a revolução, os segredos que ele guarda desde aquela época. E novamente ele encontra Jaime ali, deve ter trazido tudo de volta na mente dele. Eles têm uma conversa onde ficam um desafiando o outro. Eles questionam sobre o dia em que o pai e o irmão de Ned morreram e Jaime não fez nada. Jaime questiona que matou a Aerys, que fez isso. E eles ficam naquele clima. A gente que lê o livro sabe que Jaime matou a Aerys pelo motivo maior, né? Tem algo por trás do que aconteceu. Mas Ned não sabia disso, Jaime nunca falou. A gente sabe que Ned foi um pouco escroto quando julgou Jaime de cara. Mas também ele chega e encontra Jaime sentado no trono de ferro com o rei morto, então é difícil para os dois. A gente sabe que Jaime tinha uma razão, mas Ned só vê ali um Lannister que acaba de cometer um crime ali, e fora o que ele já tinha visto acontecer em Porto Real, né? Todo o saque que Tywin, pai de Jaime, tinha feito. Então é difícil julgar os dois. Eu acho que os dois poderiam até se dar bem se um tivesse sentado e batido um papo, assim, vamos conversar e tal. Mas não rolou. Outra cena legal é o pequeno conselho, quando Ned chega lá e encontra pela primeira vez Varys, Littlefinger, o Midinho, Renly, o irmão de Robert, e o mestre Pycelle. São todos os membros do pequeno conselho que auxiliam Robert nas pequenas decisões, porque Robert fica sempre fora disso, não quer se envolver, só quer saber de outras coisas. E Ned vê essa realidade, ele se choca com aquilo, pergunta ao rei, fica em choque ao saber que a coroa deve 6 milhões de dragões de ouro para os Lannisters, e ele acaba sendo um pouco grosso e depois ele percebe que ele não está mais em Winterfell com seus vassalos, ele está ali com pessoas quase igual a ele, ele pede desculpa e sai. Outra cena interessante desse capítulo é a gente vendo Cersei destruindo a mente de Joffrey. Dá pra entender porque Joffrey é desse jeito. Ela tá fazendo curativo nas mordidas do lobo e Joffrey vai dizendo que não foi valente, que o lobo a atacou, e ela começa a inventar uma mentira dizendo que ele foi um grande guerreiro, que ele tinha lutado contra uma grande fera, e ele diz que isso não é verdade, que não foi assim, e ela fala: quando você for rei, a verdade vai ser o que você disser. Então aí você tá vendo que desde pequeno Cersei vinha destruindo a mente de Joffrey e vinha inflando ele com esse ego, com essa sensação de que é superior e que é imune a tudo. Então você entende porque Joffrey chegou a esse ponto. E antes de acabar essa cena,
ele pergunta se os Stark são inimigos e a Cersei diz: todos que não são nós são inimigos. Nesse capítulo também já acontece que é a chegada de Catelyn e Sir Roderick em Porto Real. Eles são abordados pela patrulha da cidade e levados até um bordel que é de Mindinho. Ela fica revoltada, mas Mindinho explica que estava sabendo e que Varys é que tinha explicado a ele. Eles também estavam sabendo da adaga que Catelyn estava carregando e Catelyn pergunta se eles sabem de quem é aquela adaga. E Mindinho diz que era dele e que ele perdeu numa aposta para o anão Tyrion. Então as dúvidas de Catelyn se confirmam quando ela suspeitava que foi um Lannister que tentou matar Bran. E foi logo Tyrion. A gente sabe a história, sabe que há uma trama aí por trás. Nos livros, é meio que aparentemente certo que foi Joffrey que tentou matar Bran quando ele acha que Bran não merecia mais viver e ele pega essa daga num baú de Robert e manda matar Bran. Mas Mindinho parece que sacou essa oportunidade para aumentar ainda mais a tensão entre os Lannisters, porque ele automaticamente diz isso, que perdeu a adaga para Tyrion. E depois a gente vai saber que isso não é verdade porque Tyrion disse que nunca apostaria contra Jaime. E esse é o motivo que Mindinho diz de ter perdido a adaga. Ele diz que apostou em Jaime e que Tyrion apostou em Loras. E Tyrion depois vai dizer que nunca aposta contra sua família. Isso é bem sensato, ainda mais quando a gente fala de um Lannister. Então, aparentemente, Mindinho sacou a oportunidade e usou isso a favor dele. Deve ser muito mente fria, assim. Eu suspeito um pouco dessa história de ter sido Joffrey que tentou matar Bran. Penso que Mindinho poderia estar envolvido, mas eu não sei como. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham dessa história da adaga. Ela é muito estranha pra mim. E depois de todo esse rolo, Mindinho vai pegar Ned pra falar com Catelyn. Tem uma cena engraçada que quando Mindinho e Ned chegam no bordel, Ned começa a estrangular Mindinho. Achou que ele estava fazendo alguma safadeza, levando ele para onde a esposa dele estava, e a esposa dele estava no bordel. Mas aí Catelyn aparece, ele solta Mindinho e ele diz uma frase interessante. The Starks. Quick tempers, slow minds. E isso é bem Stark mesmo. Até eu gosto dos Stark, mas eles são um pessoal muito tosco, porque eles não são políticos, eles agem e depois pensam, eles são muito explosivos. E isso é difícil, né? Se você jogar o jogo dos tronos, né, e viver em política é complicado. Mas é bem assim mesmo. Esse comentário de Mindinho é uma descrição bem certa de quem é um Stark. Ned e Catelyn conversam e em seguida eles se despedem e nós vemos o que será o último beijo de Catelyn e Ned. Agora que estamos revendo, nós sabemos e percebemos o climão da cena, porque realmente eles não vão mais se ver, não vão mais se falar. Foi a última vez que os dois se viram. Indo agora lá para a muralha, nós vemos Jon treinando com Green, Pip e um outro patrulheiro lá que é do mal. E Jon mostra ser muito melhor que eles e fica com raiva de estar ali, de todos eles serem ladrões, estupradores, bastardos e tal. E ele acaba sendo atacado pelos companheiros lá da patrulha e Tyrion é quem salva ele. E depois Tyrion conversando, Jon está revoltado de estar ali, de estar com aquelas pessoas que ele julga ser inferiores a ele. E Tyrion explica que ele teve muita sorte de ter sido um bastardo criado num castelo, sendo treinado pelos melhores soldados da região, enquanto aquelas outras pessoas ali não tiveram a mesma oportunidade dele. É nesse momento em que Jon começa a respeitar mais Tyrion e começa a ter mais respeito por seus colegas também. Nesse episódio também nós temos uma conversa interessante entre Jon e Benjen Stark. Eu até falei isso no último vídeo falando sobre o segundo episódio. Ben diz que vai sair da muralha para ir para o norte da muralha, procurar saber das notícias do que está acontecendo. Jon quer ir com ele, diz que está pronto, que é melhor que todo mundo. E Ben diz que ele não é melhor que ninguém e que na muralha um homem só conquista o que merece quando conquista, e que Jon não tinha conquistado isso ainda, ele estava lá há poucos dias. Diz isso e fala: nós conversamos quando eu voltar. Nós sabemos que essa é a última vez que Jon vê Ben, e ele fala a mesma frase que Ned falou para Jon também. Então nós temos aí dois personagens que vão sumir na vida de Jon e falam a mesma coisa. Eu não sei o que isso quer dizer, não tô querendo dizer que eles vão voltar ou alguma coisa, mas eu acho interessante essa frase.
E a de Ned aparentemente não aconteceu no livro. Eu dei uma pesquisada e conversando com o pessoal do grupo, do WhatsApp. Se você não participa do grupo, clica aqui. E conversando com o pessoal lá do grupo, eles me confirmaram que não tem essa conversa entre Ned e Jon nos livros. Eu procurei a cena de Benji, eu também não achei nos livros. Se vocês estiverem aí lendo, souberem dessa cena, por favor, comentem aí nos comentários qual é a página que isso acontece, qual o capítulo, que eu comento no próximo vídeo. Mas a gente já viu que há poderes que a gente não entende em Westeros e em Essos, como os poderes do Deus Vermelho e os poderes do Corvo de Três Olhos. Eu acho interessante mencionar uma cena que vai acontecer ainda, que é quando Rickon e Bran sonham com Ned depois que ele já morreu. Todos dois conseguem ver Ned e falam com ele. Eu vou comentar isso aí no capítulo 10. Eu vou comentar essa cena, então assine aí o canal para não perder. Eles dois conseguem falar com Ned depois que ele morre. São poucas palavras, mas eles conseguem. Então nós não sabemos o limite dos poderes aí, tanto dos Starks, como dos Wargs, como dos Sacerdotes Vermelhos. Há muita dúvida. Mas é só um ponto aí de interrogação. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Em seguida nós vemos Tyrion e Jon se despedindo. Eles já construíram meio que uma amizade ali, é um momento legal, eles estão se despedindo e Jon pede para Tyrion falar com o Bran. Jon já sabe que Bran acordou, mas que ele ficou aleijado, ele não consegue mais mexer as pernas. E é interessante uma cena aí que a Neide Moura comentou comigo lá no Twitter. Se você não me segue no Twitter, fica aqui a dica, siga lá, pode mandar sugestões por lá também. E ela comentou que no livro há uma passagem diferente e eu vou pegar aqui para mostrar a vocês. Essa é a minha versão do livro, e na minha versão isso acontece na página 155, e na da Neide acontece na página 273, é a versão Pocket, para quem quiser conferir. Você está pedindo a um coxo que ensine um aleijado a dançar, Tyrion retrucou. Por mais sincera que seja a lição, é provável que o resultado seja grotesco, mas sei o que é amar um irmão, Lord Snow. Darei a Bran qualquer pequena ajuda que esteja ao meu alcance. Obrigado, meu senhor Lannister. Jon tirou a luva e ofereceu a mão nua. Amigo, Tyrion deu por si estranhamente comovido. A maioria de meus parentes são bastardos, disse com um sorriso cansado, mas é o primeiro que tive como amigo. Qual é a frase interessante nesse trecho? Quando Tyrion fala, a maioria dos meus parentes são bastardos. O que é que ele quis dizer com isso? Se ele estava se referindo aos parentes anões, né, que os anões normalmente são bastardos e tal, faz sentido, mas abre um espaço aí para especulações. Há teorias de que Jaime e Cersei são bastardos de Tyrion, isso alimenta um pouco essa teoria, e você fica pensando, né, sobre essa frase, porque ela é um pouco estranha, porque ele não tem outros parentes bastardos, ele fala que a maioria dos parentes deles são bastardos. Eu achei interessante essa frase, ainda não pensei muito sobre ela, não pesquisei, mas se vocês sabem algo a mais sobre essa frase, sobre esse ponto, deixe aí nos comentários a sua opinião. Nesse capítulo também a gente vê Jorah descobrindo que Dany está grávida, Daenerys, e ele parte para avisar provavelmente a Varys sobre essa notícia. A gente já vê um momento onde Jorah não estava do lado de Dany ainda, ele ainda estava com um pé lá em Varys. Finalizando o capítulo, nós temos aí Syrio Forel aparecendo pela primeira vez. Esse vai ser o mestre de dança de Arya, vai ensinar a Arya a usar a espada. Ele é de Bravos, ele se apresenta a Arya de uma forma bem diferente, meio engraçada, meio confrontando a Arya com as coisas. 9 years, Syrio Forel was first sought to the Sea Lord of Bravos. He knows these things. You must listen to me, boy. I'm a girl. Boy, girl, you are a sword. E esse capítulo termina com Ned vendo eles treinando e o som de espadas vai vindo na cabeça de Ned. Eu acho que vai surgindo uma preocupação na cabeça dele com o que Arya pode estar se envolvendo. Mas eu acho uma medida interessante que Ned fez, porque ele viu que Arya não era uma lady e ela não ia ser criada feito Sansa. Ele sempre compara Arya a Lyanna
e inclusive esse jeito de querer aprender a lutar, de gostar de espadas e tal. Será que ele tá lembrando de alguma coisa, de alguma luta com aquela cena ali? Então é isso, galera, acabou esse vídeo. Assinem aqui o canal para continuar acompanhando. Sigam nas redes sociais, no Face, no Google e no Twitter. Se você ainda não participa do nosso grupo, participe, é onde a gente comenta, o pessoal deixa muitas ideias lá que eu sempre estou trazendo aqui para o canal. Também pode deixar aqui nos comentários se você quiser. E assine, curta, compartilhe e até o próximo.